Capítulo 2. Tornando-se o lugar da habitação de Deus. Nascemos para viver sob céus abertos. Sem essa bênção, falharemos em suprir a terra com os recursos do céu. Minha esposa e eu estávamos em um culto na cidade Fortuna, na Califórnia, com várias pessoas da nossa escola e equipe. Muitos pastores locais também estavam presentes. Os pastores abraçaram a mensagem do reino e encorajaram suas congregações a participarem. A cura foi extremamente fácil naquela noite. Cerca de 200 pessoas, houve aproximadamente 40 a 50 que reconheceram que Deus havia curado seus corpos naquela noite. Havia uma mulher que tinha um nervo óptico destruído. Os médicos disseram que ela nunca veria com aquele olho outra vez, mas ela foi curada e agora pode ver. Uma pessoa surda também foi instantaneamente curada naquela noite, assim como uma mulher presa a uma cadeira de rodas por causa de uma artrite debilitante. Ela dançava e gritava, expressando a alegria por sua libertação. Outro milagre maravilhoso ocorreu quando nossos alunos oraram por uma criança com os pés tortos. Ela também foi curada, porque os líderes se uniram em unidade e amor. Foi muito fácil entrar na dimensão dos milagres. Uma revolução na hora certa. Estou incrivelmente entusiasmado com a revolução que vejo acontecer na igreja. Estamos novamente nos tornando a habitação de Deus, que foi prometida na Bíblia. Tivemos fome demais, oramos por mais e agora estamos recebendo revelações sem precedentes dos nossos privilégios e responsabilidades no reino de Deus. Essas percepções não estão nos levando apenas a refletir. As pessoas estão agindo com base nelas. E cada vez mais, a vontade de Deus está sendo feita na terra, assim como no céu. A Bíblia afirma em diversas passagens sobre sermos a habitação de Deus e a casa de Deus na terra. O que significa ser a casa de Deus? Por que esse conceito importa? Como ele deveria mudar a maneira como vivemos nossa vida cristã diária? O que isso tem a ver com renovar a nossa mente? A resposta é: a ideia de sermos a casa de Deus tem tudo a ver com essas coisas. Vamos começar voltando à primeira menção à casa de Deus na Bíblia. Ela está em Gênesis, capítulo 28, que diz: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou uma noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis, posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Despertando Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus, e ao lugar, cidade que outrora se chamara Luz, deu o nome de Betel. Gênesis capítulo 28, versículos de 10 a 13, versículos de 16 a 17 e o versículo 19. Por essa primeira menção na Bíblia à casa de Deus, essa passagem define a natureza desse assunto para o restante das vezes em que ele é citado. Existem diversos aspectos dessa casa aos quais devemos prestar atenção. Primeiro, Jacó disse: Deus está neste lugar e eu não o sabia. Isso
nos diz que é possível estar na presença da casa de Deus, o que começaremos a definir dentro de um instante, e nem ao menos saber que ela está ali. Em outras palavras, sem uma revelação, no caso de Jacó, um sonho, podemos ignorar a presença e a obra de Deus em nossas vidas ou ao nosso redor. Estive em cultos e reuniões de igrejas e pude ver repetidas vezes Deus transformar a vida de uma pessoa dramática e completamente, enquanto a pessoa sentada ao lado dela nem sequer se dava conta de que Deus estava na casa. Geralmente, essa pessoa está pensando no que vai comer quando chegar em casa, enquanto outras pessoas estão recebendo uma renovação espiritual total apenas a alguns centímetros de distância. Não sei como ou por que isso acontece, mas acontece o tempo todo. Um de meus antigos líderes da igreja, Carl Pierce, era alguém que confessava ser um membro, entre aspas, entediado, da diretoria quando eu cheguei para ser o pastor. Convoquei uma reunião especial de liderança por causa do que Deus estava começando a fazer na igreja. Pouco depois da nossa chegada, estava óbvio que eu precisava apresentar esse novo mover de Deus aos nossos líderes, para que eles pudessem realmente estar na linha de frente do movimento. Carl não gostou do que estava acontecendo na igreja e participava da reunião por obrigação, mas Deus veio sobre ele em um dos mais soberanos atos que já testemunhei. O Espírito Santo veio sobre ele poderosamente e tomou posse dele para uma nova obra. Se o Espírito Santo tem garras, aquele homem experimentou o poder delas. Deus o alistou em determinado momento para algo novo. Ele já havia nascido de novo, estava indo para o céu, mas Deus tinha um propósito para a vida de Carl Pierce que era muito mais elevado do que ele estava experimentando. Deus sacudiu e lançou fora tudo o que o detinha, mas enquanto ele experimentava essa transformação espiritual, havia muitos naquela sala que não sentiam nem entendiam nada. Eles estavam como Jacó antes do seu sonho. Deus estava ali e eles não sabiam. Um céu aberto. Outra coisa importante sobre a casa de Deus é que ela funcionava sob um céu aberto, que significava que a esfera demoníaca havia sido rompida e havia clareza entre a dimensão do domínio de Deus e o que estava acontecendo na terra. Isso foi retratado no sonho de Jacó como uma escada com anjos subindo e descendo. Os anjos sobem quando completam uma missão e descem quando estão a caminho de executar uma tarefa sobrenatural. Deixe-me apresentar uma observação. Muitas vezes falei e escrevi sobre como estou convencido de que muitos anjos têm estado esperando por décadas que os cristãos vivam o estilo de vida arriscado que Deus espera de nós. O trabalho deles é trazer a realidade do governo de Deus às situações que afligem e atormentam os humanos. Hebreus capítulo 1, versículo 14 nos diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são necessários para completar a missão do Senhor. O Salmo 104, versículo 3 diz que Deus voa nas asas do vento. O vento é descrito como uma presença angelical. Na verdade, Deus é introduzido em uma situação montando na presença angelical. Eu ousaria dizer que você nunca seria ouvido em uma atividade sobrenatural se os anjos de Deus não estivessem ali para reforçar e ajudar você a executar essa missão. Por outro lado, um estilo de vida sem riscos tem pouca necessidade de assistência angelical. Jacó despertou do seu sonho e declarou que o lugar onde ele estava não era outro senão a casa de Deus. O que isso significa? Jacó não poderia estar falando de um abrigo físico porque não havia prédios. Ali, nem menos, um pequeno abrigo onde ele pudesse se reclinar.
Ele não poderia querer dizer que a casa de Deus era uma organização, uma tribo ou um grupo religioso, porque não havia outras pessoas por perto. Ele provavelmente estava tão confuso quanto qualquer um acerca do que o sonho significava. E até onde sabemos, Jacó não teve a resposta para o seu sonho enigmático, embora deva ter se perguntado sobre isso pelo restante de sua vida. A resposta veio centenas de anos depois, na pessoa de Jesus, que era o cumprimento inicial dessa passagem. Veja em João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Habitou, nesse versículo, significa tabernacular. Jesus tabernaculou entre nós. Ele era a casa de Deus que se fez carne, o lugar onde Deus vivia. Ele foi o cumprimento inicial da imagem profética em Gênesis capítulo 28. A casa de Deus não era um prédio, um local ou uma denominação, mas uma pessoa. Observamos essa ilustração expandindo-a mais tarde no Evangelho de João. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, versículos de 49 a 51. O cumprimento da casa de Deus teve início com Jesus. Ele foi a casa de Deus na terra, mas esse conceito não parou com Jesus, longe disso. Ele foi o cumprimento inicial da casa de Deus, mas não o cumprimento final. Há uma grande diferença. Por exemplo, a sua conversão não foi a intenção final de Deus para você. Ela foi a intenção inicial de Deus que preparou você para o cumprimento final, que é que você seja cheio de sua plenitude, vivendo o estilo de vida cristã normal, conforme definido pelo que acontece no céu. O cumprimento inicial de Deus, da casa de Deus, foi Jesus, o tabernáculo de Deus no planeta Terra. Mas depois Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 14, versículo 16, falando do Espírito Santo: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Paulo desenvolveu esse princípio quando disse em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em Efésios capítulo 2, versículos de 19 a 22, lemos: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós, a Igreja, os redimidos, somos o tabernáculo do Espírito Santo, a habitação eterna de Deus. Somos pedras vivas, de acordo com 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 5, juntamente edificados, construindo a habitação eterna de Deus. A casa de Deus somos nós. O sonho de Jacó não foi apenas com relação ao Messias, mas a respeito de você e eu, e cada crente nascido de novo ao longo da história. Ela é o coração da nossa própria identidade. A casa de Deus é a imagem da intenção de Deus para a sua vida e para tudo o que você faz. Deus quer uma casa onde Ele habite, onde os anjos subam e desçam em missão e os céus estejam abertos sobre um povo que habita nele. E o que significa que eles devem permanecer ligados em seu afeto e amor a Ele. Deus deseja intensamente invadir este mundo com a realidade do que foi comprado no Calvário. Mas Ele espera
por um povo que viva a vida cristã normal, colocando-se em risco, recorrendo constantemente aos recursos invisíveis do céu que têm permanecido inativos. É assim que funcionamos, como a casa de Deus. Se entendermos e formos confiantes em nossa identidade como a casa de Deus, poderemos realizar grandes façanhas. Nenhum poder das trevas, em qualquer dimensão da criação, pode impedir a nossa comunhão com o Pai. Há um céu aberto sobre cada um de nós, desde o cristão mais novo até o mais maduro. Ser a casa de Deus significa que temos exatamente a mesma autoridade que Jesus tem à direita do Pai. Fomos designados e revestidos de poder para ser a sua casa, a sua personificação na terra. Como um cristão, neste exato momento, você tem liberdade e acesso absolutos ao céu. Estive em muitas cidades conhecidas pelas trevas que existem sobre elas, mas as práticas dos líderes ocultistas não podem bloquear o céu aberto sobre nenhum crente que permanece em Cristo. Até os endemoniados, por mais atormentados que fossem, não podiam impedir ter um encontro com Deus quando caíam aos pés de Jesus em adoração. Quando estou nesses lugares, nunca percebo a falta de um céu aberto, a não ser que eu fique impressionado com os feitos do diabo ali. Mas algumas de nossas escolas não têm sido usadas há muito tempo. Ou melhor, mas algumas de nossas escadas não têm sido usadas há muito tempo. Não há anjos subindo ou descendo porque não temos entrado na área do sobrenatural. Esse é o nosso problema. Para ser a casa de Deus, temos que nos agitar e nos encher com a vida, a alegria, a cura e a paz que são normais no céu. Precisamos firmar o nosso coração no propósito de ter uma casa cheia com a sua glória por onde quer que vamos. A porta do céu. Vamos passar das escadas e casas para as portas, que também são mencionadas em Gênesis capítulo 28 e que fazem parte do nosso chamado como casa de Deus. Você lembra de que Jacó disse: "Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus." Gênesis capítulo 28, versículo 17. Vamos esclarecer desde o início que quando falamos sobre portas, não estamos falando de algo novo com relação à salvação. Jesus se referiu a si mesmo em outra parte dos evangelhos como a porta. Veja João capítulo 10, versículo 9. Ele é a única porta para a salvação. Não existe outro caminho. Mas no contexto de Gênesis 28 e em outras partes da Bíblia, porta parece significar um lugar de transição e acesso. Na dimensão sobrenatural, você pode passar por uma porta para ir do seu quintal da frente para a calçada, ou do seu quintal dos fundos para a sua garagem. Do mesmo modo, quando falamos sobre a igreja ser a porta do céu, estamos nos referindo ao lugar onde a realidade do seu domínio torna-se disponível para toda a humanidade. O seu mundo invade o nosso. Jesus falou sobre portas em Mateus capítulo 16, versículos de 18 a 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja é a porta do céu. Outra maneira de dizer a casa de Deus. Agora Jesus introduz a ideia de portas do inferno. Quando eu era mais moço, lia isso de forma errada e pensava que significava que as portas do céu prevalecerão contra o ataque do inimigo. Isso se encaixava melhor na minha teologia naquela época. Eu via a igreja como um grupo de pessoas trancadas dentro de um local, com os ombros contra a porta, procurando manter sua posição enquanto o diabo e seus serviçais poderosos batiam contra ela. Eu via a igreja em uma postura de medo e fraqueza, tentando proteger o que tínhamos até que Deus
se apressava e nos resgatava do grande e mau diabo. Mas Jesus nos deu uma imagem oposta. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. Já lhe ocorreu que estamos no ataque e não na defesa? Os principados e as potestades que estabelecem domínios ou portas por toda a terra não prevalecerão contra nós. Estamos avançando e vencendo. Jesus promete que no fim nenhuma porta do inferno prevalecerá. Uau! Então, onde ficam precisamente as portas do inferno? Onde o diabo se senta com poder? Você deve se lembrar da nossa conversa sobre renovar a mente, em que chamei a mente de a guardiã do reino de Deus. Ela é o lugar de acesso, transição e poder. Com isso, podemos concluir que as portas do inferno estão colocadas na mente das pessoas. Jesus deixou isso claro. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muito ou muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso não pode, de forma alguma, isso acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 23. Ele não disse: Pedro, seu adorador do diabo. Ele não falou: você está cheio de todo tipo de práticas e enganos ocultos. Ele disse: a sua mente está cheia das coisas do homem. Uma coisa muito importante a ser lembrada é que o diabo recebe poder pela concordância humana. Essa postura mental era uma porta a partir da qual Satanás era liberado para trazer a destruição. Dizer sou apenas humano é dizer sou apenas satânico. A humanidade sem Cristo no centro é satânica por natureza. Quando você recebeu o Espírito de Deus, perdeu o privilégio de afirmar sou apenas humano. Você é muito mais que isso. Na verdade, Paulo repreende a igreja de Corinto por se comportar como meros homens. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a Bíblia confirma a localização da porta do inferno quando diz: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A porta do inferno está em nossa mente todas as vezes que concordamos com o inimigo. Eu dou poder a ele todas as vezes que concordo com uma perspectiva centrada no homem ou com a sabedoria natural que não conhece a Deus. Dou poder às forças demoníacas e me torno uma porta para liberar o seu poder de matar, roubar e destruir na minha vida. É assustador, mas a Bíblia indica que isto é verdade. O povo que é a porta. Nosso objetivo então é concordar com o céu o tempo todo, deixar a nossa mente ser a porta do céu, onde os anjos sobem e descem livremente para cumprir missões ordenadas por Deus. Isso não quer dizer que eles fluam literalmente pela nossa mente. Eles simplesmente são liberados por meio da nossa concordância. A Bíblia confirma isso quando diz: o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Esse foi o foco do ministério de Jesus e é uma grande palavra de autoridade para nós. Tudo o que ligarmos já foi ligado. Nossa tarefa é ver o que está ligado lá em cima e depois ligá-lo aqui. Tudo o que é livre para funcionar na dimensão celestial precisa ser liberado aqui. Devemos ser o povo que é a porta para o livre fluir das realidades celestiais neste planeta. Há muito tempo, uma mulher veio para receber oração durante um de nossos cultos. Seu bebê havia morrido no ventre, mas a pessoa que estava orando por ela dizia: o bebê não está morto.
A mulher dizia: desculpe-me, mas já fui ao médico. Eles fizeram o teste e eles vão retirar a criança na próxima semana. A pessoa que estava orando disse: a criança não está morta. O Senhor me diz isso e ele diz que a criança está viva. Aquela mulher voltou ao médico e eles ficaram perplexos porque a criança que estava morta agora estava viva. A pessoa que estava orando havia atuado sob um céu aberto. Ela se tornara uma porta para que o que foi dito pelo Pai no seu trono fosse executado sem impedimento pelos anjos em missão na terra. Ouvi sobre ligar e desligar pela primeira vez há mais de 25 anos e comecei a experimentar isso. Um amigo que estava com um processo na justiça me procurou e não havia dúvidas de que ele venceria, mas isso estava consumindo seu dinheiro por meio dos honorários advocatícios. O processo era iniciado por alguém que tinha tanto dinheiro quanto a intenção de gerar tormentos para o meu amigo. Isso continuou por meses. Nós nos encontrávamos e orávamos, e eu amarrava aquele espírito de engano. Mas nada acontecia. Então um dia ouvi um irmão ensinar sobre esse assunto de uma maneira mais completa. Eu estava amarrando o que não estava livre para funcionar no céu, mas não estava substituindo-o por nada. Encontrei o meu amigo e disse: precisamos orar novamente. Tenho amarrado o espírito de injustiça, mas precisamos liberar o espírito de justiça. Oramos juntos, amarrando o espírito de injustiça, o demônio do engano e da acusação, e liberando sobre a situação o espírito de justiça e a revelação da verdade. Foi uma oração simples e direta. Ele me telefonou dentro de uma hora, me notificando que o processo fora retirado. Dali em diante, continuei a ver o mesmo tipo de resultado quando eu ligava e desligava. Comecei a aprender, com pequenos passos, a ser uma porta para a realidade do céu, para que a realidade do céu tomasse posse de cada parte da minha vida e das vidas das pessoas que me cercavam, independentemente do quanto a situação específica fosse grande ou pequena. Como sabemos, o que é ligado e desligado no céu? Quem nos diz como é a realidade do céu? A única maneira de saber essas coisas e de funcionar como casa de Deus e a porta do céu é ter a revelação do que está acontecendo no céu. Do contrário, estamos atuando no escuro. Deus sempre quis liberar para o seu povo a verdade respaldada pela palavra das coisas que se encontram nos céus, mas não tem paralelo na terra. Em João capítulo 3, versículo 12, Jesus disse: se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Jesus estava expressando um desejo de revelar coisas a nós sobre o que está acontecendo na dimensão espiritual que não tem correspondência na terra. Estou convencido de que, à medida que o seu governo e o governo do seu reino aumentam nesta terra, como diz a Bíblia, do aumento do seu governo não haverá fim. E à medida que este planeta é envolvido pela glória de Deus, a igreja receberá a revelação como nunca. Vamos entrar em concordância com o Pai para a libertação de milagres, ou melhor, a liberação de milagres e de poder sem precedentes, cumprindo o nosso destino de ser a casa de Deus, a porta do céu. Mas, primeiro, precisamos aprender a ter fome de revelação e a receber a revelação como parte de nossa vida diária. Essa revelação nos ajudará a executar as nossas missões terrenas com maior exatidão e sabedoria. A seguir, vamos falar sobre revelação e a respeito de como saber o que está acontecendo no céu.